Aos olhos deste homem, sua esposa era apenas uma serva. Esta festa era para se vingar de sua mãe, sem saber que esta garota de aparência fraca não tinha um passado simples. Sob o olhar de todos, o casal caminhou lentamente para o centro da festa. Esta foi a primeira vez desde o casamento que eles estiveram em contato próximo. O olhar de On estava sempre fixo em Lyra, mas ela não ousava olhar para ele. Os convidados olharam para eles com olhos de admiração. Ou costumava pensar que só tinha ódio de Lyra, e esse casamento era porque ele queria atormentá-la. À medida que interagia cada vez mais com Lyra, não conseguia se controlar, mas ao se lembrar da irmã morta, só conseguia se livrar desse sentimento. Por acaso hoje ele deu uma festa para apresentar Lyra a todos. Os nobres convidados elogiaram Lyra sem parar, mas a mãe se sentiu incomodada. Depois de se despedir dos convidados, ela queria ver On em particular. Lyra também entrou. Essa a perseguiu com um olhar irritado, ou a parou, dizendo que ela não tinha o direito de dar ordens. Essa ficou extremamente chateada porque o que On fez foi além de seus limites e pisoteou sua dignidade. Porém On não se importou. O mais triste de sua vida foi que quando o jovem não teve capacidade de resistir, por isso perdeu seu amado pai. A conversa tornou-se cada vez mais acalorada e alarmou a irmã mais nova. Inocêncio Leila não sabia do conflito entre sua mãe e seu irmão. Ao contrário de sua mãe, a atitude de On em relação à irmã era muito gentil. Para evitar a ansiedade de Leila, ela disse que sua mãe queria ir para a mansão suburbana para relaxar. Como ele queria aconselhar a mãe a ficar aqui, eles discutiram. Depois pediu à irmã que fizesse as malas e ficasse alguns dias com a mãe para evitar conflitos. Antes de sair, essa parecia mal-humorada, mas On ainda não se importava. A pobre Lyra ficou em um canto. Depois que todos foram embora, ficaram apenas 2 pessoas no casarão. On se aproximou de Lyra, dizendo-lhe para remover seu rosto falso. Nem mesmo a senhora essa sabia que ela era assassina. Não importa o quão bem ela se disfarçasse, este casamento seria sua punição. No questionamento de On, Lyra não se atreveu a protestar. On anunciou que estava quase na hora de dormir, fazendo Lyra cair no fundo mais uma vez. Embora ela não quisesse enfrentá-lo, ela ainda não conseguia escapar do controle de seu marido. Foi quando ele estava prestes a aceitar que a sacada estava aberta. Depois de um tempo de persuasão, ela saiu sozinha para a varanda para suportar o vento frio. Ela estava prestes a voltar para seu quarto quando On a viu. Ele se aproximou dela passo a passo, lembrando Lyra de seus tormentos no passado. Seus olhos se encheram de medo. Vendo a aparência ressentida de Lyra, On ficou ainda mais zangado. Ele pegou a garrafa de água e jogou no chão, xingando-a como a causa de tudo, mas fingindo ser a vítima, e ordenou que ela voltasse para o quarto. Até aquele momento, Lyra finalmente percebeu que o que quer que ela fizesse não mudaria o ódio de On por ela. Aquela noite estava destinada a ser o dia mais inesquecível de sua vida, e On olhou para ela com diversão. Para que sua esposa engravidasse de 3 filhos, On a obrigou a dormir no chão todas as noites. A temperatura abaixo de 20 fez Lyra estremecer, enquanto On estava deitado na cama quente. Até tarde da noite, eu ainda não conseguia dormir. Embora On mostrasse uma expressão descuidada, vendo a aparência lamentável de Lyra, ele se sentiu um pouco inquieto em seu coração. Nesse momento, um forte vento soprou e quebrou o quadro sobre a mesa. Lyra estava prestes a pegá-lo quando On a parou, repreendendo-a por não ter o direito de tocar nos objetos aqui. Lyra ouviu isso sem qualquer objeção porque sabia que era tudo culpa dela. Ela olhou para a foto de seu amigo falecido e aguentou tudo em silêncio. Quanto mais On se comportava assim, mais culpado ele se sentia. Um simples sonho para ela também era um tormento. Ela até foi acordada por um pesadelo, mas On apenas a olhou friamente. A partir de agora, ele teve que viver para pagar por seus erros. Embora On ainda tratasse Lyra com uma atitude fria, pode-se ver que ele começou a sentir pena dela pela expressão desta noite. Enquanto Lyra estava pensando, On apareceu de repente atrás. Lyra se desculpou rapidamente. Desta vez On só disse a ela para limpar este lugar porque queria vê-la. Quando Lyra entrou no quarto, ela encontrou On prestes a trocar de roupa. On disse que ela tinha que preparar as coisas para ele porque isso era a responsabilidade de uma esposa. Enquanto On falava ao telefone, Lyra ficou parada e escutando. Ao vê-la lenta, On decidiu fazer isso sozinho. Eles quase colidiram um com o outro, tornando a atmosfera estranha. Vendo que On ainda estava ocupado ao telefone, Lyra hesitou por um momento em abotoar a camisa, mas On ficou um pouco envergonhado. Desligou o telefone e questionou Lyra, depois deu a desculpa de querer um café para convidá-la para sair. Lyra estava prestes a entrar na cozinha quando a campainha tocou. Ela abriu a porta para verificar e recebeu um buquê de flores, pensando ser presente do marido. No entanto, On de repente agarrou o buquê e o jogou no chão. Ele disse que era apenas um presente do amigo e alertou Lyra para não imaginar que ela realmente se tornou uma nora rica. Essa declaração trouxe Lyra de volta à realidade. Enquanto ela estava pensativa, ela acidentalmente tocou em água fervente e queimou a mão. On rapidamente tirou a mão da torneira. Neste ponto ele também estava muito confuso.
Ele ainda se lembrava da inimizade de sua irmã, mas quando viu o ferimento de Lyra, não pôde deixar de sentir dor no coração. Antes de sair, ele disse que não deixaria ninguém machucar Lyra, exceto ele. Aí ele pediu a Lyra que escrevesse o nome e o sobrenome. Segundo o costume daqui, depois do casamento a mulher tinha que pegar o sobrenome do marido. Vendo que ele não hesitou em escrever seu nome, On ficou um pouco cético, repreendendo que Lyra se casou com ele por causa de sua propriedade. Além disso, uma assassina como ela não podia ser honesta com os outros. Ele obviamente estava procurando um motivo para não amar Lyra, sem saber que o inesperado aconteceu novamente. Depois da festa, Eda ficou completamente decepcionada por ela não ser bonita nem esperta como Lyra. A ideia de uma serva roubando o homem que ela tanto amava a enfurecia. Vendo a filha triste, a mãe pensou em maneiras de tirar vantagem de Ezra. Pelas informações coletadas, ele soube que Lyra era uma escrava comprada por On da África e sua mãe não sabia disso. Então eles só tiveram que contar a verdade a Ezra e esperar por sua chance. Com certeza, depois que Ezra descobriu sobre isso, ele imediatamente voltou para a mansão e se perguntou como poderia se casar com uma escrava. Todos os dias, quando via o marido, essa mulher tinha que se ajoelhar e dormir no chão frio. Às 3 da manhã, Lyra teve que acordar para cuidar das atividades do marido, mas On ainda não se importava com ela. Além disso, sua sogra sempre dava um jeito de irritá-lo. Quando descobriu que ela era uma escrava comprada, achou que era uma vergonha para a família e ordenou o divórcio rápido. No entanto, On declarou corajosamente que a partir de agora Lyra não era mais sua escrava, mas sua esposa, então ele não permitia que ninguém a intimidasse. As palavras de On interromperam a conversa. On estava muito cético quanto ao motivo de sua mãe saber a verdadeira identidade de Lyra, mas logo pensou em seus primos Vedak e Eda. Ele imediatamente deu uma desculpa para expulsar Lyra e depois deu um telefonema. Embora ele não tivesse terminado de assistir ao vídeo da morte de sua irmã, ele ainda estava prestando atenção nele. Então ele pediu a seus subordinados que investigassem os colegas de classe de sua irmã, mas havia 2 que não puderam ser contatados. Quanto a essas coisas, ele nunca mencionou para Lyra. Quando estavam prestes a falar, encontraram a terceira irmã. Embora Leila tenha aprendido que Lyra já foi escrava, ela ainda apoiava a cunhada. Neste momento, a senhora Ezra estava muito chateada. Friamente foi dizer à governanta que ele e sua esposa queriam café. Isso foi como uma declaração de guerra contra sua mãe, e o clima ficou muito tenso, então essa saiu com raiva. Quando a empregada trouxe o café, On ordenou que fosse dado a Lyra primeiro, dando a entender que nesta mansão seus status eram iguais. Logo, porém, ele zombou dela como sua própria escrava e que ninguém além dele tinha o direito de machucá-la. Antes de sair, disse a Lyra que não voltasse para o quarto, pois não queria que os outros soubessem que ela estava envolvida na morte de sua irmã. Lyra também podia sentir agora que ele estava arriscando tudo para protegê-la, mas quanto mais ele fazia, mais culpado se sentia. Enquanto isso, o idealizador dessa história ficou muito feliz. Eda e sua mãe esperaram que o conflito estourasse na mansão para aproveitar a oportunidade de reconquistar On. Lyra não percebeu o perigo iminente, foi até a cozinha ajudar a todos, mas a atitude da criada em relação a ela foi muito estranha. Sem dar atenção, correu para informar a dona Ezra, que já duvidava da verdadeira identidade de Lyra. Durante a ausência de On, ele imediatamente ligou para Lyra para conversar. Essa olhou para Lyra sem expressão, mas Lyra não se atreveu a olhar diretamente para ela. Depois de expulsar todos os criados, ele expressou a dúvida em seu coração, perguntando quem era Lyra e por que ela conhecia seu filho. Lyra então falou sobre suas experiências, desde o acidente da família até ser salva por forças do mal. No entanto, isso não era algo que essa queria ouvir. Ele queria saber como conheceu sua filha falecida. Por acaso, essa cena foi vista por Leila, pensando que sua mãe havia aceitado Lyra. Ela foi mostrar para o irmão. Ou estava bem ciente de que algo estava errado. Essa conversa foi uma armadilha, mas a inocente Lyra não percebeu. Com a menção da morte de sua filha, ele podia ver a expressão triste de Ezra. Depois de contar a ela sobre seu sofrimento, Ezra perguntou a Lyra sobre seu dono. Saber que ele era um homem negro a chocou, pois o mencionou ao investigar a morte de sua irmã. Ele era um famoso bandido local que matou sua filha. Felizmente, O apareceu a tempo de impedir Lyra de dizer qualquer outra coisa. A sogra descobriu que a nora era escrava e até trabalhava para o homem que assassinou sua filha. Embora O soubesse disso, ele ainda tentou proteger sua esposa. Ele afirmou corajosamente que não se importava com a identidade anterior de Lyra, já que ela agora era sua esposa. Então, furioso, ele foi até Lyra para repreendê-la por revelar sua identidade. Ele tinha certeza de que sua mãe não o perdoaria tão facilmente. Claramente, On estava tentando proteger Lyra. Ele então a avisou para não contar isso a mais ninguém. Enquanto isso, Madame Ezra só podia confiar na governanta agora. Ela planejava investigar secretamente. Ou sabia que seu primo havia revelado a identidade de Lyra, então, para garantir a segurança de Lyra, ele teve que mantê-lo trancado na prisão para sempre. Lyra podia sentir vagamente que On a estava protegendo.
Sempre que estava com problemas, ele ia à loja do velho. Embora não fossem parentes de sangue, o velho se parecia com o pai. Ele aconselhou-o a não hesitar. Se gostasse de uma pessoa, deveria tentar protegê-la. Se odiasse uma pessoa, deveria usar todos os meios para vingá-la. Ao ouvir isso, On disse imediatamente que temia que sua mãe investigasse e descobrisse que Lyra era a assassina que matou sua irmã. O velho não sabia se Lyra era realmente a assassina, mas desde o momento em que ela aceitou se casar com On, ele percebeu que ela já havia lhe dado a vida. O importante era o que On escolheria. Nesse momento, Lyra estava limpando o quarto quando de repente bateram na porta. Layla queria falar com ela. Lyra lembrou do conselho de On e sugeriu ir para o quarto. Layla simpatizava com a situação de Lyra, mas antes que ela pudesse dizer qualquer coisa, On voltou para a mansão. Não querendo ser exposto, ele usou uma desculpa para trazer Lyra para cima. Ele a culpou por desobedecer, prestes a ficar com raiva quando de repente se lembrou das palavras do velho. Então esperou que ela se acalmasse e disse a Lyra para dormir primeiro. Nessa hora seu coração estava muito confuso. De um lado estava sua falecida irmã, do outro sua pobre esposa. Por mais dinheiro que tivesse, não podia garantir que seria feliz todos os dias. Após o amanhecer, Lyra abriu os olhos e descobriu que On havia acordado cedo. Ela pegou os cobertores às pressas, mas desta vez On tomou a iniciativa de pedir que ela o vestisse e amarrasse uma gravata para ele. Essa mudança repentina deixou Lyra um pouco confusa, mas quando ela levantou a cabeça para olhar, On voltou a ter uma expressão fria. Ele ordenou que ela o seguisse o tempo todo para garantir sua segurança. Depois de chegar ao escritório, On não a evitou. A secretária veio relatar o trabalho. Descobriu-se que On estava sempre ajudando crianças pobres e moradores de rua. Essas coisas Lyra nunca soube, então ela ficou muito surpresa. Depois de terminar o trabalho, On a levou para outro lugar. Assim que deixaram a mansão, o mordomo imediatamente informou a essa que o encontro havia sido marcado. Acontece que ele queria encontrar Vedak preso na prisão para descobrir detalhes sobre Lyra. Vedak impôs uma condição, pedindo-lhe que o ajudasse a encontrar uma testemunha para acusá-lo de se apropriar dos bens da empresa. Se On o encontrasse primeiro, Vedak certamente iria para a cadeia. Essa imediatamente usou todas as suas conexões. Coincidentemente, quando On e Lyra voltaram para a mansão, o mordomo relatou ter encontrado a testemunha. Isso significava que Vedak seria libertado e Lyra enfrentaria o perigo mais uma vez. A descoberta da testemunha por Ezra perturbou os planos de On, então ele se ressentiu de Lyra. Ele então repetiu o vídeo antes de sua irmã morrer. Depois levou Lyra para a praia, abraçando-a com carinho. Você acabou assistindo o vídeo completo? Tudo ficará claro no próximo episódio.